Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso terceiro vídeo acerca das formas, procedimentos mais comuns que utilizamos para regularizar os vícios de imóveis. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre inventário e divórcio. São procedimentos distintos que podem ser realizados respeitados alguns requisitos, tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial. O divórcio, ele coloca fim ao casamento, né? É uma das formas de se colocar o fim ao casamento, e o inventário é utilizado em caso de falecimento. O que eles têm em comum é a questão relacionada à partilha de bens. Então, em ambos os dois procedimentos é realizado a partilha de bens, e no que nos interessa, a partilha de imóveis. Essa partilha deve respeitar alguns preceitos legais. Existem ordens que têm que ser respeitadas da partilha, chamada ordem de vocação hereditária, no caso do inventário. No caso do divórcio, a partilha pode ser feita conforme a escolha das partes, mas uma partilha desigual, em que uma das partes fique com mais do que a outra, certamente haverá incidência de imposto. Então, em ambos os casos, tanto no divórcio quanto na partilha, é importantíssimo que se estude o melhor arranjo relacionado aos imóveis, como forma de se diminuir os custos que haverão relacionados a impostos, taxas, escrituração, etc. Também é muito comum nessa fase que se promova doações de imóveis com cláusulas, às vezes de usufruto em favor de filhos, que se promova renúncia à herança e outras milhões de coisas que podem ser feitas e que devem ser atentamente estudadas. O que nos interessa no momento é a irregularidade relacionada especialmente ao princípio da especialidade subjetiva de que nós já tratamos. Esse princípio garante que aquele que consta da matrícula é o proprietário. E como nós já dissemos também, muitas das vezes as pessoas apenas descobrem irregularidade no imóvel no momento em que vai se promover ou o divórcio ou a partilha. Isso por quê? Porque nesse momento, feito esses atos, eles têm que passar pelo cartório de registro de imóveis, para que sejam registrados e averbados as modificações produzidas. E aí se percebe que podem existir inúmeras irregularidades nesse imóvel. Algumas delas nós já vimos, como uma necessidade de uma retificação diária, a necessidade de um registro de um compromisso de compra e venda quitado, a necessidade de registro de uma doação, etc. Enfim, também é muito comum que os herdeiros ou, às vezes, o ex-casal vá promover a venda do imóvel sem ter promovido a partilha desse bem e, promovendo essa venda, quando chegue ao cartório de registro de imóveis, se perceba que aquele que consta da matrícula já não é mais o proprietário ou não é naqueles termos. E aí há a necessidade de ou se promover a partilha de bens, no caso do divórcio, ou de se promover o inventário de alguém que já tenha falecido. Então esse pode ser ou um ato de regularização do imóvel, um ato final, como um ato meio para a regularização do imóvel. Importante que o inventário e a partilha deve sempre ser acompanhado por um advogado especialista em direito de família, mas que também deve contar com o apoio de um advogado especialista em direito imobiliário, que vai saber trazer o melhor arranjo patrimonial. Obrigado, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.